Bom, boa noite então a todos. Vamos seguindo, agora já virando o ano, né? Ano novo, vida nova, estudo antigo, né? Mas a gente vai seguindo, né? Vamos seguindo estudando o Livro dos Médiuns. Hoje já vamos falar de psicografia, de psicofonia, enfim, de alguns aspectos da psicofonia, de alguns aspectos da psicografia e dando seguimento àquilo que a gente vinha vendo, né? No ano passado, quando a gente parou, que era justamente os aspectos da mediunidade, alguns aspectos da mediunidade que a gente vinha vendo, né, no final do ano passado. A gente lembra que toda vez que houver uma dúvida, a gente tem um mecanismo muito bom, muito eficaz aqui no centro, que são o quê? Os cursos do YouTube, né? Os cursos que a gente acessa pelo site. Porque lá tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho, tem a Gênese completa lá, tá? A gente só não tem lá o Céu e o Inferno, mas logo, logo nós vamos ter. E logo que eu acabar de gravar os Mensageiros, que a gente está gravando aos domingos, nós vamos gravar o Céu e o Inferno também, mesmo que não esteja na sequência aqui. E a gente vai ter todas as obras de Kardec lá. Então, qualquer dúvida do Espiritismo pode ser tirada nessas videoaulas, qualquer dúvida, sem... Né, o pessoal que está começando a fazer palestra aí, pô, qualquer palestra que te pedirem da doutrina espírita está pronta. Né? Está pronta, porque se a gente tem o Livro dos Espíritos completo, tem o Livro dos Médiuns completo, tem a Gênese completa, o Evangelho completo, qualquer palestra tem uma aula pronta, com slide, com tudo, só pegar, dar uma ajeitada e dar a sua contribuição pessoal na fala, beleza? Mas qualquer dúvida que tenham, eu perdi uma aula, essa eu não vi, assista, né, no canal do YouTube, assista no site, para que a gente não siga com dúvida da doutrina. Vamos lá então, olha, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo, estuda sempre, olha o primeiro slide, né? Incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura, uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação, tornam-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam o progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém falo constantemente. Divaldo Franco, Joana de Ângeles. A ciência fala, né, que o cérebro do corpo humano tem uma capacidade muito maior que qualquer supercomputador que já foi criado pelo ser humano. A gente pensa a memória do espírito. Vocês imaginam o HD para armazenar centenas de reencarnações, cada segundo, cada minuto que nós vivemos? E a gente tem isso armazenado na nossa memória espiritual. Já pensou? Que tamanho de HD, né, Anderson? Um HD para gravar não é uma vida não, são centenas de reencarnações. E está tudo lá gravado. Cada imagem, cada som que nós ouvimos, tudo que nós passamos, sentimento que sentimos, está gravado dentro de nós. Então, estudar um pouquinho, gente, não é como ela falou aqui, não é que ocupe espaço, abre espaço, né? Abre caminhos para a gente, como espírito, evoluir em determinados segmentos, né? Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade, ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho de tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, lei de causa e efeito, né? Desde que a gente foi criado como ser humano, essa é uma lei natural, né? E tem uma pegada que a gente sempre agora no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, quando a gente estuda, a gente não pode pensar mais nessa lei, né, como lei de talião, né?
olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário, a lei de causa e efeito é uma lei natural. Olho por olho, dente por dente não é lei natural. É uma lei que foi criada lá pelo Moisés, é uma lei mosaica complicadíssima, né? Violenta, que matava todo mundo, enfim, complexo da gente, serviu para aquele tempo, 3.500 anos atrás. Hoje a gente nem pensa nisso, né? Lei de causa e efeito é uma lei natural. Quem mais trabalha, mais tem, né? Hoje, com a modernidade, o trabalho ele pode ser físico e pode ser intelectual. Normalmente ganha mais dinheiro quem trabalha com a cabeça. E a tendência é o quê? Isso ser cada vez mais frequente, cada vez mais o quê? Intenso, né? Na humanidade. Quer dizer, o trabalho ser mais intelectualizado e o corpo, né? O físico, a força física, ela ser menos necessária para que o ser humano viva no planeta Terra. Mas a galera que está indo deportada do planeta Terra, são bilhões de espíritos, vão renascer num planeta cuja força física é fundamental, né? Porque num planeta primitivo, ainda o ser humano ele tinha que se defender, ele tinha que caçar, ele tinha que se virar, e aí o físico fazia toda a diferença, não é? Então, a lei de causa e efeito sempre existiu. Quem mais trabalha, quem mais equilibrado colhe o quê? Frutos, né? Colhe efeitos dos seus atos. E esses efeitos vão ser mais tranquilos, mais benéficos, mais felizes, quanto mais ele estiver alinhado com as leis naturais que regem a nossa vida, que regem a natureza como um todo. Muito diferente do olho por olho, dente por dente, né? Que não tem nada a ver com isso. Inclusive a doutrina nos ensina que muito erro do passado a gente não precisa expiar no sentido de sofrer para corrigir. Dependendo da situação, dependendo da condição espiritual da pessoa, ele pode corrigir erros do passado fazendo bem. Porque não é uma correção? É uma correção. O sofrimento não necessariamente precisa ser físico, né? Sofrimento, né? De nascer assim, nascer assado, nascer com defeito, nascer assim. Não precisa ter isso. Porque se ele aprender de outra maneira, para que a dor física? Né? Isso acontece para aqueles irmãozinhos que erram gravemente em suas vidas e não conseguem entender sequer o mal que fizeram. Então ele precisa sentir primeiro algo parecido, passar por prova semelhante, por expiação semelhante, para que ele sinta o problema, entenda que ele fez isso parecido, de uma outra forma em outras vidas, aí vem o arrependimento, aí vem, né, o processo expiatório e vem depois a reparação. É um caminho, né? Então, a pessoa erra, ela precisa se arrepender. Para se arrepender, ela tem que entender que ela fez errado. No livro Libertação tem uma cidade gigantesca no plano espiritual, que é o ponto, né, do livro, a maior parte do livro acontece ali no entorno dessa cidade, onde as pessoas sequer arrependidas estão. Então elas chegam lá sofrendo, são julgadas, são condenadas, têm seu perispírito deformado, sofrem, são aprisionadas por juízes que existem na cidade, que as condenam pelos crimes que praticaram, e elas não se arrependem. Em momento nenhum elas se mostram arrependidas. Por isso que elas vivem naquela cidade. Então aquela cidade é uma cidade de espíritos que sequer conseguem se arrepender dos crimes que cometem nas reencarnações. E eles trocam de papel, né? Eles saem daquela cidade e reencarnam num grupo encarnado fortemente influenciado com os moradores daquela cidade. Então, enquanto eles estão reencarnados, eles estão o tempo todo sendo influenciados, geridos, suas vidas geridas por quem está na cidade. Depois eles desencarnam, voltam para a cidade, um tanto reencarna, e eles vão criando esses núcleos, né, de energia muito negativa, e demoram, né, segundo expressões ali do livro, centenas de anos, séculos, para começar um processo de arrependimento. Era o caso,
agora me esqueci o nome dele, do filho de um espírito muito evoluído que começa o livro ela pedindo ajuda para o filho dela, um dos chefes dessa cidade. Ele, depois de séculos e séculos vivendo nessa cidade, ela sente no espírito dele um cansaço. Não é que ele estava arrependido, mas sente ele exausto daquela vida. Depois de séculos, não é uma vida, uma reencarnação. E aí eles tentam, eles chegam e conseguem resgatar o irmãozinho. Mas olha como é complexo isso, né? Então, ó, trabalho vem a recompensa, né? Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de baixar-se para apanhar nem mesmo o de pensar. Então, muita coisa, ó, os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feito. Então, não vem pronto, né? Nunca vem. A espiritualidade não senta com a gente e fala, ó, a fórmula que você está pesquisando faz 10 anos é essa, você está apanhando aí, copia aí que vai dar certo. Lá já tem a solução. Muitas vezes o espírito passa séculos na espiritualidade estudando química, física, estudando um processo qualquer, um mecanismo qualquer, físico, químico. Então ele se prepara muito, mas quando reencarna tem todo aquele... Então ele vem com aquela intuição, ele já nasce intuído daquele caminho de fazer uma faculdade apropriada, ele vem todo preparado, mas só que ele vai pesquisar, ele vai ter que ter um núcleo de pesquisa, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai abrir o caminho, né? Ver a aviação, né? O avião, quanto custou, né? O Santos Dumont foi Bartolomeu de Gusmão, que foi aquele padre que inventou o balão, né? Lá na época dele, muito tempo antes do Santos Dumont, ele voava de balão já, esse Bartolomeu de Gusmão. Quer dizer, aí veio o Santos Dumont já sabendo como é que era mais ou menos o balão, mas ele pesquisou, bateu cabeça, fez até chegar, né? Quanto que ele não deve ter estudado na espiritualidade, né? Porque na espiritualidade já tem aerobus, né? Já tinha aerobus nesse tempo, né? O tempo do Santos Dumont, o tempo do André Luiz. Quer dizer, já tinha um negócio que voava rápido com impulso magnético. Quer dizer, avião, balão, esse troço já era, né? Já não existia há muito tempo na espiritualidade. Esse conhecimento já existia na espiritualidade. Só que a ciência para trabalhar com esse conhecimento ainda não existia no Brasil. Em lugar nenhum do mundo, né? Não existia em lugar nenhum do mundo. Então ela vem aos poucos, com o sacrifício daqueles que estudam muito, que ralam muito, daqueles que trabalham muito duro para conquistar isso dentro da ciência que existe no planeta naquele momento. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, né? Então nada cai do céu, literalmente, né? Eles fazem com que a gente não caia, né? Isso sim, eles salvam, ajudam, intuem, dão força para que a gente continue, mas a gente tem que estar na frente disso. A gente tem que estar com a cabeça erguida, com força, com vontade de superar as coisas. Na mediunidade também é assim. Então, estamos aqui, ó, segunda parte das manifestações espíritas. Vamos falar um pouco de pneumatologia e da pneumatografia, desculpa, que é a escrita, né, direta, e da pneumatologia. Tá? Vamos ver o que é isso. E da psicografia, que a gente trabalha aqui na casa. Esses fenômenos aqui, eles são raros, né?
a pneumatografia e a pneumatologia aconteceram muito na época de Kardec, eram fenômenos que aconteciam bastante, porque precisava haver aquele espanto geral, né? Precisava atrair as pessoas para a fenomenologia espírita. Mas hoje elas já são mais raras. Vamos lá. Então, no princípio, quando os espíritos tinham por objetivo primordial a demonstração de suas existências, vários fenômenos de efeitos físicos foram produzidos por eles, cuja base era o ectoplasma. Então, tudo na época de Kardec, porque assim, efeito físico, desde que o mundo é mundo, sempre existiu, né? A gente tem notícia de efeito físico lá na China antiga, no hinduísmo, no Império Romano, se for, né, o que tem descrito, tem algum fenômeno que aconteceu, tem alguma coisa. Por quê? Isso faz parte da natureza, né? Faz parte da vida do plano espiritual, da interferência do plano espiritual no plano material. Acontece que na Europa, com o iluminismo pegando fogo, a ciência crescendo na Europa, aí começa um monte de mesas, né, conversar com as pessoas, começa a pancada na parede, conversar, trocar ideia, né? Aí o pessoal, aquilo, pensa, a gente hoje num restaurante, né, você comendo pizza e a mesa subir, né? A mesa sair do chão assim, e você vê que não tem nada levantando e você começa a perguntar para a mesa alguma coisa e a mesa bate o pé e responde, e troca uma ideia. Já pensou isso no restaurante hoje? Como que seria? Qual o alvoroço que causaria isso, né? Assim, notícia, Jornal Nacional e tudo, né? E na época de Kardec foi assim. Aconteceu no mundo inteiro isso, fenômenos de efeito físico, vamos dizer assim, provocados por ectoplasma, porque toda vez que a gente fala de efeito físico, tem que haver o quê? Matéria do plano material misturada com matéria do plano espiritual, para que haja uma ponte consolidada para que a espiritualidade possa controlar a matéria do plano físico. Tem que ter um caminho, tem que ter um braço ali. Esse braço é uma ponte de ectoplasma, é uma ponte de energia que é condensada por ectoplasma que vem de médiuns apropriados, médiuns de efeito físico. Todo mundo entende isso? Todo mundo lembra disso? Então, para que haja efeito físico, quer dizer, para que haja interação do plano espiritual no plano físico, tem que haver o quê? Médium de efeito físico liberando matéria, normalmente é o ectoplasma. A gente pode ter vários outros fluidos que são liberados. Na literatura hoje a gente fala muito do ectoplasma. O ectoplasma é meio que um WD, né? Assim, serve para um montão de coisa, né? A gente vai estudando o ectoplasma, ele é para isso, é para aquilo, é um monte de coisa, né? Hoje já se confunde o ectoplasma com fluido vital, que é aquilo que alimenta o duplo etéreo, que nos faz ficar vivo. Eles falam que é a mesma coisa, que quando começa a estudar uma coisa e outra, acaba que chega num ponto que é tudo igual. Então hoje eles já falam que essa substância que fica no duplo etéreo, que é a carga da bateria que nos mantém vivo, que a gente chamava só de energia vital, né? A energia vital é aquilo que está carregando ali o duplo etéreo que nos mantém vivo. Quando acaba a energia vital, a gente morre, o corpo morre. Então, eles falam que isso é ectoplasma. E é uma matéria mista. Você vê que uma coisa chega num ponto que é a mesma coisa. Você fala, o que é ectoplasma? É uma matéria do plano material, mas misturada com do plano espiritual, que agrega no espírito desencarnado e ele se torna visível. Espera aí. Matéria misturada do plano físico com o plano espiritual é o que? O fluido, né? É a energia vital, que fica no duplo etérico. Então, hoje muitos autores já estão falando que é isso, o ectoplasma é o próprio fluido vital que fica armazenado e que o médium de efeito físico consegue liberar em quantidade grande, tá? Vamos lá. Entre eles destacamos escrita direta e voz direta. Os espíritos, usando o ectoplasma do médium, produzem a voz ou a escrita direta, sem a participação do medianeiro, a não ser a doar essa energia. Então, quando a gente fala em escrita direta, e nós vamos falar aqui, dar exemplo, o que é escrita direta? Não é
a psicografia direta, né? A psicografia direta é quando o espírito escreve pela mão do médium, sem que o médium saiba o que está acontecendo. A mão segue, né? Agora, a escrita direta é sem o médium, sem usar a mão do médium, nada. Ela por exemplo, aquela... Quem que já assustou aí com o escrito no espelho? Filme a gente já assistiu, né? Algum filme, né? Tá tomando banho, tá, o vidro tá meio embaçado, aí tem um recado lá no espelho, né? Fez com o dedo assim, né? Muita gente já assustou com isso, né? Então isso seria um tipo de escrita direta. Por quê? Não usou caneta, não usou lápis, não usou nada, mas marcou a folha ou marcou qualquer coisa. Tem vários casos com o Chico Xavier, com vários médiuns, nós vamos ver alguns, onde folhas foram escritas, textos foram escritos, livros foram escritos, sem médium. Quer dizer, sem médium entre aspas, sem a mão do médium. Precisa do quê só? Do ectoplasma, né? Precisa do ectoplasma para que o espírito desencarnado possa atuar no plano material. Sem ectoplasma eles não atuam. Se atuassem a gente estava perdido, né? Se o espírito conseguisse atuar no plano material, na hora que ele quisesse, se a gente tivesse um inimigo, né? A gente estaria numa situação complicada, né? Complicadíssimo, né? Porque ele teria uma ação direta na pessoa. Aí a gente fala, consegue atuar? Consegue, com a supervisão, com a autorização de espíritos superiores, porque se o inferior conseguisse também fazer isso, mesmo que ele pegasse um médium, a gente também teria muitos problemas, o livre-arbítrio das pessoas seria comprometido, né? E a voz direta? Aqui, ó. Falei da escrita direta, da voz direta. O que é voz direta? É a voz. Todo mundo aqui escuta a voz, com o ouvido, né? O médium escuta a voz dos espíritos, não com o ouvido do corpo de matéria, escuta com o ouvido do perispírito, né? Com o órgão de audição do perispírito. Médium só ouve espírito assim, com o órgão de audição do perispírito. A voz direta não, a voz direta todo mundo ouviria aqui. Então a gente estaria aqui, alguma voz aqui falaria com a gente, algum espírito falaria com a gente, sem utilizar um médium, não pela boca do médium, a voz se propagaria no ambiente. Nós vamos ver os casos e como é que isso ocorre. Olha lá, pneumatografia, olha lá, aparecendo lá escrito, ó. Vamos lá. Do grego pneuma, ar, sopro, vento, espírito e grafo. Eu escrevo. Vamos lá, isso é só definição. É a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário. Difere da psicografia, porque nesta o médium é intérprete do espírito que se comunica e usa a mão como instrumento para a transmissão do pensamento do espírito. Então, a psicografia ela tem várias nuances, né? O Chico Xavier psicografava de várias formas. Ele conversava com o Emmanuel ditava para ele livros inteiros e ele escrevia. Então ele está ouvindo o espírito e está escrevendo. Aí tem aquela questão do médium, ele tem que ter o quê? Um conhecimento intelectual parecido com o do espírito comunicante. Porque um cientista, por exemplo, um físico renomado que quer passar alguma coisa de física para um médium, se o médium for muito simples, vai ficar difícil dele ouvir, entender perfeitamente e acertar ali a escrita, vai dar um trabalhão, né? Pela psicografia direta, o médium não sabe o que está acontecendo. Existe uma conexão mental entre o espírito comunicante e o médium, né? Conexão do campo psicomotor, no campo psicomotor do cérebro, onde momentaneamente o espírito controla o psicomotor do médium e a mão do médium vai se movimentar sem que o médium comande a mão. Então a gente chama de psicografia direta e indireta quando ele ouve e escreve. O Chico fazia um pouco de cada. Tinha a hora que ele escrevia, não sabia o que ele estava escrevendo, e tinha a hora que ele estava conversando com o espírito, escrevendo alguma coisa, né? Tem médium que também escreve a psicografia direta, tem hora que ele sabe o que ele está escrevendo, tem hora que ele não sabe, mas ele não controla a mão dele. Roberta, quer acrescentar alguma coisa disso?
O que você sente? Fala pra gente. O que você sente na hora... A Roberta faz psicografia aqui na casa. Acho que é a única, né, que está aqui. O que você sente? Assim, a aproximação do espírito, sim, o que você sente? Não é nada... Eu sinto o que você falou agora. Tem psicografia que começa a gente ter noção, aí a gente apaga. Então fica sem... Ela está falando que tem hora que ela apaga, que ela não sabe o que está acontecendo. A mão dela... E ela tem uma característica que ela escreve com a letra da pessoa que escreve. Quer dizer, a psicografia dela muda de letra, muda de métrica, letra grande, letra pequena, na métrica reta, para baixo, para cima, com a mão esquerda, de tudo que é jeito. Tem hora que ela muda a mão, pega o lápis assim, pega assim. Conforme vai passando o tempo do estudo e o trabalho, fica mais suave. Mais ainda apagado. Mais apagado ainda. Então, o Chico, porque pensa bem, como que você vai escrever com a letra da pessoa que desencarnou consciente? Né? Como que você vai mudar a métrica da tua escrita se a tua mão não está sendo levada por quem escrevia? Né? Porque uma coisa é você ouvir e escrever, mas vai sair só a letra. Né? O Alisson, né, Alisson? O Alisson, ele recebe a psicografia também direta, mas ele já não recebe de tantas pessoas diferentes, ele recebe mais dos mentores. Vem mais as orientações dos mentores, trabalhador da casa. Uma letra bem semelhante. É a sua letra, Alisson? Sim. É a sua letra. Mas também, ele com o olho fechado, ele vai escrevendo. Só que são mentores que estão escrevendo usando... É diferente um pouquinho, a característica da psicografia dele, um pouquinho diferente da dela. Né? E isso é assim mesmo, cada médium tem uma... Parece que a... Como é que ela chama? Nossa amiga dentista que também psicografa, Maria Alice. A Maria Alice parece que está indo também para o lado assim, mais da psicografia da Roberta. Só que ainda... Mas a Roberta demorou um pouquinho, por exemplo, para a letra começar a ser, vamos dizer assim, bem própria do espírito comunicante. No começo era mais ou menos. Assim, aí vai desenvolvendo essa questão da comunicação com o espírito e do quanto o médium permite que o seu sistema psicomotor seja utilizado para que a escrita aconteça dessa maneira. Porque não é a mão, é o psicomotor da pessoa. Porque não é mão, o espírito não pega na mão e escreve. Ele não está com a mão ali no lápis, ele está controlando o psicomotor. É complexo isso, é nível cerebral. Né? Pois não. Haver uma expansão do perispírito do médium para que o espírito comunicante consiga ter uma boa comunicação. Porque com o passar do tempo, essa expansão ela se torna mais constante. Mais fácil, né? E você tem um tempo também de expansão, porque o médium cansa, ele vai perdendo energia, e aí o perispírito vai encolhendo, né? Vai voltando ao tamanho normal. Então é por isso que com o passar do tempo, essa expansão ela vai ficando cada vez mais constante e essa comunicação... Então, o que ele está falando, vocês lembram desse negócio da expansão? No Livro dos Espíritos tinha, no Livro dos Médiuns a gente já viu. Para que haja comunicação, sempre tem que haver o quê? A mistura, um campo, né, de união entre o perispírito do médium e do espírito comunicante. Tem que as energias se fundirem. Essa é a ponte, é o caminho. Agora, por exemplo, numa psicofonia, o espírito que vai falar, ele não controla o psicomotor da forma que controla na psicografia. É outro departamento do cérebro que comanda a voz. Né? Então, para controlar a mão, não é que a mão do espírito está ali na mão do médium. É o cérebro, é o controle mental do espírito comunicante que toma conta de uma parte do cérebro do médium, onde o psicomotor está instalado. O psicomotor é a parte do cérebro que controla os nossos movimentos. Né? Andar, caminhar, escrever, boca, falar, abrir olho, fechar olho, tudo é psicomotor. É uma parte do cérebro. Então o espírito tem que controlar isso para controlar nervo, músculo, tudo da mão para poder escrever com a sua letra.
Porque como que seria diferente disso? Né? Não dá para o médium aprender a escrever do jeito que a pessoa escrevia? Não, impossível, né? Conseguimos entender isso? Então, é uma ponte psicomotor, primeiro a ponte do perispírito, permitindo a comunicação. Depois, o controle do psicomotor e, com o desenvolvimento, o controle da mão que escreve. Beleza? Então, ó, pneumatografia escrita produzida diretamente pelo espírito sem nenhum intermediário. Essa escrita, ela acontece o quê? Pode ser na parede aqui, ó. Né? Começa a escrever aqui na parede, começa a aparecer letras aqui na lousa, no espelho, com o dedo, pode ser num papel, pode ser do jeito que for. O Moisés não escreveu lá nos 10 mandamentos? O que foi o Moisés lá? Pneumatografia. Né? Porque escreveu na pedra, não tinha ninguém lá, né? Com o bisel batendo lá. É um dos fenômenos mais extraordinários do Espiritismo, né? Ela aparece dessa forma aí. Um dos atributos do Espírito, obtido por meio da prece, da evocação e da concentração. Raramente são comunicações extensas. Utiliza-se de qualquer língua, uma vez que quem está produzindo isso é o Espírito comunicante, ele vai escrever do jeito que ele quiser, né? Ele está usando do médium só o quê? O fluido necessário para poder atuar no plano físico. Escrita direta através dos tempos. Então, olha lá, ó. Na parede do palácio anuncia a morte do rei Baltazar. Isso está lá nos antepassados. Então, na parede aparece uma escrita direta dizendo que ele iria desencarnar, o próprio rei. Uma mensagem da espiritualidade. Isso está nos livros aí de história, né? Um dos exemplos de pneografia mais utilizada pela indústria cinematográfica, como eu falei, olha, principalmente em filmes de terror, é a escrita do espelho embaçado. Olha lá, who are you, né? Quem é você, né? Todo mundo corre aqui ou não? Quem é você? Adivinha quem eu sou, né? Já pensou? Vai dar paura ou não? Ou vai sentar e falar, peraí, deixa eu pegar uma cadeira para a gente trocar uma ideia. Será que é assim ou não? Hã? Tem que ser, né? Vamos lá, o Barão Luiz Gudenstube aí, o grande médium pneumatógrafo. Ele tem uma história bastante interessante. Esse aqui é a fotografia dele, um baúzinho. Ele começou a perceber fenômenos de pneumatografia. E ele ficou na maior dúvida, né? O que era aquilo, se era... né? Então ele fez o quê? Ele pegou esse baúzinho aí, ó, botou folhas de papel com caneta, com lápis na época, né, dentro, fechou o cadeado, botou a chave no bolso e ele falou, se é mesmo uma entidade, escreva aí para dentro e depois eu vou abrir e ver, né? Então, isso alguns dias não aconteceu, depois ele começou a receber mensagens dessa maneira. Ele abria o baúzinho no outro dia e estava lá um recado, uma carta, uma pneumatografia escrita, né? Aqui tem esse, vamos pulando, senão a gente tem toda a história. Caixinha fechada a chave, guardando essa chave sempre consigo. Ó, durante 12 dias esperou inutilmente, sem observar o menor traço. Mas 13 de agosto de 1857, olha lá, antes do Livro dos Espíritos, né? O seu espanto foi grande, mas era um movimento no mundo com esses fenômenos, né, para chamar a atenção do Kardec, para chamar a atenção das pessoas para os fenômenos espíritas, né? Olha lá, no dia imediato fez de novo umas 20 experiências, deixando a caixinha aberta e não a perdendo de vista. Viu então que caracteres e palavras na língua estônia formavam-se ou eram gravadas no papel, sem que o lápis se movesse. Desde então, vendo a inutilidade do lápis, cessou de pô-lo sobre o papel e, colocando simplesmente uma folha de papel dentro da gaveta em sua casa, obteve também comunicações. Um espírito desencarnado, ele pode pegar essa caneta e sair escrevendo com ela? Seria o quê? Um fenômeno de o quê? Um fenômeno físico, né? Um fenômeno de manifestação física. Seria a mesma coisa que levantar uma mesa, seria a mesma coisa que qualquer coisa desse tipo. Pode. Se ele consegue levantar uma mesa e controlar uma mesa, ele consegue controlar uma caneta.
Tem problema. Isso seria uma forma de escrita direta? Sim, está escrevendo. E a escrita direta ela pode acontecer também com substância do plano espiritual, onde ele coleta a substância no plano espiritual. Então, não é um lápis produzido da madeira com grafite, é uma substância que consegue marcar a parede, que consegue marcar um papel. As duas coisas são possíveis. Olha lá, a médium, esse trabalho dos mortos é muito interessante, né? Livro do João. Olha lá, Rio de Janeiro, Brasil, a data aqui eu não estou conseguindo ver. A médium Senhora Prado, de cuja mediunidade se produziu o fenômeno da escrita direta. Então, esse livro todo aqui, foi produzido através de escrita direta. Ela põe um papel embaixo da mesa e foi sendo escrito dessa maneira várias e várias mensagens que acabaram dando origem ao livro. Colocou-se debaixo da mesa um papel em branco e depois de algum tempo tem-se autorização de retirá-lo, surgindo nele uma mensagem escrita por um espírito sem participação de encarnado. Escrita direta como o Barão lá, do tempo de Kardec. Essa é outra, escrita direta do espírito Guilherme, irmão do maestro Bósio. A paz esteja entre vós, a dor é uma bênção que Deus envia a seus escolhidos, não vos aflijais quando sofrerdes, pois se vos designou a dor nesse mundo para obterem a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também uma forma de caridade, ensinada por Cristo, enviado de Deus. A mensagem não é igual a gente recebe toda quarta-feira um monte aqui. É uma mensagem da espiritualidade, uma mensagem carinhosa, né, de instrução, seja lá do que for. A questão é o jeito que ela vem, né? Uma das possibilidades é essa, pneumatografia. Olha lá, vamos ver esse filminho aí que fala sobre isso. Fatos que tiveram grande repercussão, inclusive no exterior. Nos anos 50, o médium João Cosme impressionava pelos prodígios produzidos através dele no campo da escrita direta. Vendo sozinho ali. Fotografia muito antiga, né, da década de 50, mas isso ficou famoso na época, né, por essas fotos, e ele fazia isso de rotina, esse médium, né. Existe um lugar preferível para essas manifestações, né? Então, lugar preferível para manifestação espírita. Existe isso? Daquilo que a gente já aprendeu? Existe um lugar ideal para uma manifestação espírita? Depende do jeito que a gente pergunta, né? Isso fica meio assim. O lugar ideal é numa casa espírita, não é? Um lugar controlado, de pessoas que conseguem, inclusive, ajudar aquele que está se comunicando, que conseguem entender aquele que se comunica, conseguem auxiliar, conseguem instruir e tal. Mas existe um lugar preferido? Pô, senão, se existisse, não tinha fantasma, né? Casa assombrada, são lugares, muito provavelmente, quase sempre, de baixa vibração, né? São lugares abandonados, cheios de histórias, né? Ocupados por espíritos pouco evoluídos, ocupados por espíritos que estão ali, esses espíritos brincalhões, né? Que estão bastante desorientados no plano espiritual, uma vez que ficam presos, atrelados a um lugar, né, solto no mundo aí, que não tem nada de bom ali. Então são espíritos de baixo teor. Então, e acontecem as manifestações. O que a gente sabe é que manifestação física, para que tenha manifestação no plano material, ela tem que ser avalizada por espíritos superiores. Mesmo que o resultado delas seja um resultado pueril, né? Um resultado infantil. Por quê? Se eles tivessem aquilo que eu sempre falo, se eles tivessem a capacidade de fazê-lo sem uma supervisão, a gente teria muitos problemas na nossa vida, né? Então, existe um motivo, existe uma razão para que manifestação física, né, efeito físico, aconteça, né? Na época de Kardec, a gente sabe bem o porquê, era para chamar a atenção mesmo de uma maneira
geral, né? Foi escancarado no tempo de Kardec. Hoje, você vê, numa casa como essa, com 40 e poucos anos, eu não me lembro aqui a não ser nos trabalhos mediúnicos, onde a gente ouve, conversa, enfim, troca ideias com os espíritos, né? Manifestações físicas, sim, na parte de cura, né? Onde some tumor, coluna indireita, isso é uma manifestação física, no sentido que a matéria é alterada, né? Vamos dizer assim, a matéria é trabalhada, né? Eles atuam na matéria. Mas, assim, uma manifestação de uma aparição, de uma voz direta, a gente não ouve falar em casa nenhuma espírita, não é que isso aconteça hoje regularmente. Até lá no Frutuoso, o doutor, né, Paulo César Frutuoso, que lá no lar de Frei Luís, onde por muito tempo houve o processo de materialização, os médicos eram vistos, né, fazendo as cirurgias espirituais, eram tocados, inclusive, né, ele tem livros escritos sobre isso. Depois que morreu, depois que desencarnou o médium de efeito físico que promovia isso, acabou. Eles nunca mais conseguiram produzir. Continua o trabalho de cura, de cirurgia, mas parecido com o nosso aqui. Então, olha lá, ó. Não existe, né, um lugar específico para isso. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. E nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel caseiro. O espírito, para escrever dessa maneira, utiliza nossas substâncias, né? Isso, escrita direta, né? Então, é aquilo que eu falei, a não ser que ele pegue o que? Uma caneta e escreva, né? Se ele pegar uma caneta e escrever, ele está usando a substância, né? No tempo de Kardec tinha a pranchetinha lá que controlava, quem controlava era o desencarnado, usava o lápis. Mas no tempo de Kardec existiu o que? A escrita direta, como a caixinha lá, o baúzinho lá, que aí era uma substância do plano espiritual. Então, não. Olha lá, ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que a mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre manifestações necessárias à produção do efeito desejado. Então, ele tem que inventar uma substância X que vai impressionar o papel, por exemplo, assim como o grafite, né? Ele tem que inventar um dedo ou alguma coisa que pressione lá o vapor d'água no vidro para que possa marcar, né? Ele tem que ter algo ali que marque, né? Então, ele vai dar o jeito dele de fazer a pressão necessária ou produzir o material necessário para que o papel seja marcado, ou vidro, ou qualquer coisa. Olha lá, pneumatofonia, voz direta. Então, pneumatografia, escrita direta, pneumatofonia, voz direta. De pneuma e fone, som ou voz. Vamos ver. Comunicação oral e direta dos espíritos sem o auxílio da voz humana. Então, como é que chama o fenômeno do médium falar, né? Do espírito, como é que é? Pneu o quê? Que é o que a gente tem na casa espírita, né? Todo o trabalho de desobsessão, você tem a pneuma, como é que chama? Hã? Então, a psicofonia, ou enfim, a fala do espírito pelo médium, ele usa as cordas vocais do médium, porque ele não tem corda vocal, né? O espírito comunicante, ele não tem corda vocal, ele tem corda, algo parecido, só que fazendo parte do perispírito, né? Então, ele fala com os outros espíritos no plano espiritual? Sim, ele fala, ele conversa. Muitos usam a telepatia, mas a maioria conversa. Então, ele tem um órgão no perispírito semelhante à garganta, né, as cordas vocais, para que ele consiga soltar palavras, para que ele consiga se expressar pela palavra, né, modular o som. Só que, para vibrar no plano material, ele não tem essa matéria. Então, ele não consegue falar, que a gente ouvir com esse ouvido aqui. Porque ele não tem matéria para modular a matéria do plano material. Ele não tem corda vocal com a densidade, com a textura suficiente. Então, ele tem alguns processos. Comunicação oral e direta dos espíritos sem o uso da voz humana, da garganta, das cordas vocais humanas. Vamos ver como é que ele faz.
O fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Vamos lá. Dentre as sarças ardentes, ó Senhor, me mandaste trazer o povo a este monte sagrado, para ver a tua glória e receber a tua lei. O que deixei de fazer? Eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Pedra foi uma escrita direta, né? Porque veio da espiritualidade, não tinha nenhum artífice ali com bisel, né? Com martelinho para gravar. Então, deu o jeito dele, quem escreveu ali, para gravar, e a voz não saiu de um médium, não saiu de um encarnado. Saiu do plano espiritual, só que ele ouviu, não como médium. Ele ouviu e se tivesse outra pessoa ali, ouviria também. Então, essa é a voz direta. Moisés e os 10 mandamentos. Olha lá. Olá, aquele fenômeno era muito comum na década de 80 e 90, da transcomunicação. Você filmava a televisão num circuito fechado, chuvisco, filmava o chuvisco da televisão num circuito fechado, e aí assistia a gravação disso depois e tinham mensagens, vozes, imagens que apareciam ali. Então, deve ser, né, uma voz direta, né, porque então, às vezes, né, que nem isso aí, teve um tempo, eu até lembro disso, né, tinha esse negócio, tem até muito filme, né, tem muito filme dessa época que era o chuvisco ali, e daqui a pouco alguma coisa acontecia ali, que aparecia uma fala ali. Isso, os filmes foram motivados porque acontecia na vida real. Então, o que é isso, né, está interferindo, de alguma forma, é uma voz direta, porque ou ele atuou no fone da TV ali, né, no microfone da TV para modular aquilo, né, e sair pela TV, ou ele falou ali e todo mundo ouvia, e não tinha médium. Não é que um médium falava, é que parecia a voz direta. De alguma forma, ele usou o jeito dele, né, ele deu o jeito dele, ou para falar de um aparelho, para falar de algum lugar, né, para emitir isso, usando um dispositivo eletrônico, uma caixa de som para amplificar, mas ele teve que se virar sozinho para... A outra opção, quer ver, ó, os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Olha aqui, ó, quais são? Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Nada tende de material nas palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Esse é o médium, é a psicofonia. Né? Então, a psicofonia é isso aqui. O médium ouve o espírito dentro da cabeça dele, eles falam. Eu não ouço nada, né? Eu vivo pedindo, mas até hoje não deu certo. Mas o que acontece? Não é com o ouvido, é com o órgão de audição do plano do corpo espiritual. Já psicofonia. Psicofonia. Uma mensagem no nosso cérebro. No nosso cérebro. Quer dizer, não é no cérebro. Vê bem, não é no cérebro. É que o médium fala que é dentro da cabeça. Não é no ouvido. Tanto que você está do lado do médium e não está ouvindo nada. Só que ele ouve o quê? Com o órgão de audição do corpo espiritual, do perispírito. Porque o médium também tem que... O nosso perispírito tem que ter um órgão de audição. Não tem? Uma voz dentro da cabeça. Você emite o som daquele sinal que está chegando. Não, isso quando o médium fala, mas quando ele ouve, é que eu falo, quando ele fala, aí tem duas formas também. Tem a voz que é produzida pelo médium sem que ele saiba o que está acontecendo, que é a mesma coisa da escrita, né? Ele controla a garganta, o espírito comunicante controla as cordas vocais, da mesma forma que controla a mão, controla as cordas vocais. Temos médiuns aqui na casa que quando acaba, por exemplo, o tratamento aqui tem a consulta, né?
Então, ali é um mentor falando e alguém copiando. Então, às vezes, o médium consulta dele, para ele próprio ele não sabe. Alguém tem que explicar para ele o que o mentor passou, porque ele não estava ouvindo nada, ele não estava fora. Ele usou ele usou as cordas vocais e o médium não tinha consciência do que estava acontecendo. Seria uma psicofonia direta, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele está usando diretamente a corda vocal do médium. Diferente, quer dizer, então isso é isso aqui, ó, é o primeiro caso aqui, tá? Acontece como o médium ouve o espírito falando com ele, pelo quê? Pelo órgão, né, de audição do perispírito. Por isso que é médium, que ele usa o perispírito, a gente já falou várias vezes isso, né? Por que uma pessoa é médium e a outra não? Porque ela consegue usar os órgãos do sentido do perispírito, mesmo estando o quê? Acordada, em vigília, né? Isso que é médium. Por que ele vê espírito e eu não vejo todo o lado dele? Porque ele não está usando o olho dele, ele está usando o órgão da visão do perispírito. Isso é ser médium, entre outras coisas, mas nessa questão da comunicação, é isso que acontece. Então, sentiu o perfume, o médium está do teu lado, está um perfume delicioso de tal coisa, você não está sentindo nada, ele está. Ele está usando o órgão do sentido do olfato do perispírito, não do corpo físico, senão eu estaria sentindo também. Sim? O que é muito interessante, Olavo, é que quando esse fenômeno acontece no perispírito, a retenção da informação ela praticamente não existe. Então você tem uma visão, você fala, o que você viu? Sei lá, 5 minutos depois, não lembro, não sei. Porque não fica retido no cérebro. No cérebro, não foi o olho, né? Perispiritual. A mesma hora que eu ouvi uma mensagem, repete para mim. Não sei, não consigo. Não fica retido no cérebro. É o mesmo processo quando a gente faz o desdobramento da noite, né? Você vive experiências com o perispírito, óbvio, né? O teu corpo está lá dormindo. Então você vê o quê? Com o órgão do sentido do perispírito. E a memória que está se ocupando disso é a mesma memória das vidas passadas, de tudo, é a memória do corpo espiritual. O que acontece quando volta para o corpo físico? Não é bloqueado? A reencarnação é isso, é um bloqueio dessa memória do corpo espiritual. Quando você volta para o corpo, acontece a mesma coisa. O médium, que é um ser diferente nesse sentido, da mesma forma que ele usa o perispírito, usa os órgãos do sentido do perispírito para ouvir, falar, e escutar, e sentir cheiro e tal, mesmo estando em vigília, ele consegue muitas vezes lembrar do desdobramento, porque ele tem essa peculiaridade de ser médium. Não deixa de ser a memória, né, do perispírito um órgão, né, uma capacidade do perispírito. Como a imagem ficou retida no corpo espiritual, ele consegue também acessar muitas vezes. O médium, eu nunca vi um médium que descrevesse um desdobramento. Eu acordei, aí tinha um espírito aqui, aí me pegou para o braço, fomos para lá, para cá, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele lembra de flashes, ele lembra de momentos, de um pedacinho aqui, de um pedacinho ali, por ser médium. A maioria de nós não lembra nada. Já teve mentor aqui na casa que falou, nossa, Olavo, mas ontem a gente se esforçou para que você lembrasse, fizemos um monte de coisa para que você acordasse e lembrasse do que a gente fez no desdobramento. Você não lembra de nada? Não, eu falei, não estou lembrando de nada. Ele falou, não, então tá bom, mas, né, diga. Essa forma tem duas proposições. A primeira é a grande situação dos grandes médios do mundo todo que nem sabem que são médios. Outra palavra pensa que são eles que estão pensando. Estão pensando. E aí está sendo sujeito a ele. Também a técnica dos médiums inspirados usam. Isso. Sai na caixa craniana a forma de falar e como falar e ninguém. Eu tenho um tio da Rosana, né, que ele é pastor evangélico, né, e ele é médium. Ele escuta a palavra, eles falam palavra, né, no sermão lá no culto, tem uma hora que é a hora da palavra. Aí ele se concentra, olha, é um centro espírita. Ele se concentra. Então ele fala, não, eu estou sentindo o Espírito Santo, vai ter a palavra, olha. Aí vem uma mensagem, ele ouve a mensagem, reproduz a mensagem, e normalmente é para alguém que está ali no culto. Então a palavra hoje veio para quem? Aí ele pergunta, ele falou, intuído por um Espírito, ele fala que é do Espírito Santo.
Aí a pessoa, foi para mim, pastor, foi para mim que veio a mensagem, essa mensagem é para mim. O que é isso? Diferente de segunda-feira aqui. É exatamente uma psicofonia. Ele ouve do Espírito Santo, entende, reproduz e é direcionado para alguém. Né? Como? Quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem, eu não ouço nada, a mensagem vem na cabeça e você só manifesta. Tem hora que eu lembro que eu falei. Tem hora que não lembra. Mas, invariavelmente, eu tenho a sensação do Espírito. A comunicação. Se ele está muito feliz, muito sim. assim, porque tem que se conectar. Quando se conecta, quando essa mistura do perispírito, o médium obviamente vai sentir o quê? A energia, o teor de energia, né? A grande diferença da segunda-feira para quarta-feira é que quarta-feira é só espírito bom. Porque, no mínimo, é um espírito que está sendo tratado aqui há muito tempo na casa, está sendo preparado para isso, e vem então realizar um treinamento de psicografia, vai passar uma mensagem para aprender a psicografar, mas é um espírito que está já estudando, tranquilo, amparado ali pela espiritualidade, por mentores, ou são mentores da casa. Então, quando o médium expande o perispírito, ele vai sentir a energia do comunicante, mas nunca vai ser uma energia ruim, uma energia assim, muito diferente da dele. Na segunda, não. Na segunda, o médium expande também, mas ele vai sentir a energia pesada, porque muitas vezes é sofredor, muitas vezes é um espírito malvado ainda, que pratica o mal, pratica crime, um obsessor de uma falange, às vezes é um espírito muito inteligente, complicadíssimo da gente atender. Então, o médium vai sentir essa energia pesada. A espiritualidade ajuda a controlar isso, que isso não prejudique o médium, mas... Então, essa seria a comunicação do médium. Olha lá, outras vezes são exteriores, e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse do lado. Então, aí todo mundo ouve, são comunicações exteriores, se ouve a voz. Né? Na voz direta, o espírito pode fabricar uma garganta ectoplásmica. Olha que interessante, né? Para falar, quando isto acontece, todos que estiveram no ambiente escutam o que ele diz. Fabrica uma garganta ectoplasmática. O Sérgio Felipe de Oliveira, o Frutuoso, ele fala que ele assistiu lá no Frei Luiz. A pessoa deitou, o médico materializado, um médico da espiritualidade, enfiou a mão no peito da pessoa, na direção do coração. Isso era uma cirurgia espiritual. Puxou um monte de coisa que veio junto na mão dele, veio sangue, veio um pedaço da pessoa na mão, botou na bandejinha dele. Aí aquele sangue todo foi limpo, né, pelas pessoas. Tal. Ele pegou a bandejinha, levou para o hospital, fez biópsia, era uma válvula cardíaca. Aí ele falou, mas aí depois que ele viu isso, né, que era uma válvula, e o cara tinha um problema no coração sério. Aí ele, na outra sessão, ele perguntou para o médico, falou, como é possível uma válvula cardíaca ter vindo para a bandejinha e a pessoa está viva, está com a válvula funcionando? Ele falou exatamente isso aqui. A cada célula que era removida, uma nova célula com base no ectoplasma era produzida. Então, conforme ia puxando, pensa, não sei como é que funciona isso, né? Estou longe de saber, né? Mas vamos imaginar brutamente, né? Você pegar uma válvula ali e vir arrancando. Conforme ia saindo uma válvula do corpo humano, ia se formando outra com base no ectoplasma, obviamente mobilizando as células-tronco da pessoa, criando ali, enfim, células, né, que formariam de novo aquela válvula. Agora pensa na complexidade disso, uma válvula do coração, a pessoa ali, não estava anestesiada, não estava nada, coração batendo. Só sei que ele levou para o hospital, era uma válvula cardíaca, e quando fez o exame de novo na pessoa, a válvula estava lá funcionando bem, sem o defeito que ela tinha, que foi o motivo da coisa. Então fazer uma garganta é mais ou menos fácil, né?
Qual foi a finalidade dos primeiros fenômenos, né? Então, ó, ruído, voz direta, pancada, levitação, chamar a atenção para a sobrevivência da alma, beleza? Essa é a história do espiritismo, né? Mesas girantes, olha lá, as conversas com as mesas foram ficando cada vez mais detalhadas. Muitas pessoas começaram a entender que não eram mesas ou chapéus que falavam, mas que, né, esses objetos eram usados para comunicação. Então, mesa girante, cadeira que levitava, pancada na parede, tudo isso fez parte desse momento. A Irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né? Que desejo, teve uma hora, elas inventaram um código, ó. A letra A é uma pancada, B, 2, 3, e assim foi. Ó. Código de criança, né? Você bate 14 vezes, é a letra N. Você bate 20, é a letra tal. E eles iam formando palavra, formavam uma frase, aí elas perguntavam de novo, o espírito ia batendo e ia conversando. Ó, a mesa girardinho, ó, eles tinham a mesa com as letras, e essa agulha era um negócio, uma madeirinha, alguma coisa, e girava e mostrava a letra, parava na letra e eles iam fazendo as palavras, né? Ó, tabuleiro, ou i, né, ou já, esse ou i já fala a mesma coisa, ó, sim em francês e o já é o sim em alemão. Mesma coisa, né? O mesmo princípio daquela tábua lá, porque eles punham a mão às vezes assim, que nem a pranchetinha do Kardec, né? Punham a mão para energizar, mas não precisava disso, né? Depois ele descobrindo e ia se movendo sozinha na letra, no número, ia se comunicando. A tábua era equipada com um ponteiro, onde os participantes colocavam as mãos e o ponteiro ia apontando sim ou não, e as letras formando palavras. Quem que já brincou do copo aí? Conhecido o jogo do copo que tem divertido e assustado gerações de adolescentes. É uma versão caseira da tábua. O copo se movimenta e para em algum código que você use ali, né? Hoje em dia a gente já ouve falar bem pouco disso, né? Quem aqui já brincou disso aí? Já? Deu certo? Então, hoje em dia não muito, né? A gente não é estimulado hoje, né? Eu mesmo nunca tive curiosidade. Mas num tempo atrás aí o pessoal brincava disso aí, né? Cesta peão, o Kardec começou desse jeito aí, ó. Era uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro que podia ser de madeira ou de junco. A substância era indiferente. Através do fundo dessa cesta se fazia passar um lápis, ó, aqui na ponta, né? Se prendia um lápis numa cesta, com a ponta para fora e para baixo, mantendo-se tudo em equilíbrio sobre a ponta do lápis, colocando sobre uma folha de papel. Então eles encostavam o dedo e isso aí se mexia livremente. Era quase que uma escrita direta, né? Porque o médium não usava o lápis, né? Ele só punha o dedo ali. Na época eles imaginavam que era necessária essa intervenção do médium, né? Colocando a mão ou o dedo para uma conexão, alguma coisa assim. Depois foram aprender que não precisava mais fazer isso. E depois foram aprender que era muito mais fácil com o lápis na mão do médium, e aí surgiu a psicografia. Com esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outro, continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral. Tá vendo? Ó? Né? Porque a ponta do lápis não saía, né? Não tirava. Então, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está grafado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras, porque o lápis não saía porque não tinha uma mão articulando isso, né? Olha lá, a cestinha do Kardec era mais ou menos isso aqui, ó. Cesta de bico, adaptou-se à cesta uma haste inclinada, de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico. Passava-se o lápis, ó. Passa-se um lápis bastante comprido para que a sua ponta assente no papel. A diferença do método anterior é que a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo, paralelas, como na escrita comum. Olha a mesinha, né? Essa que deu certinho com o Kardec.
Essa ele escreveu muito desse jeito aí, ó, com rolimã aqui, ó. Ela rodava mais facinho assim. Também foi elaborada uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados em forma triangular, oval ou retangular, tendo nas bordas um furo oblíquo para se enfiar o lápis, e aqui era um rolimãzinho para ajudar no movimento. Colocando-se um papel para escrever, ela ficava apoiada em um dos lados. O lado que pousava no papel era às vezes guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Esta prancheta passou, olha lá, a ser usada para receber mensagem dos espíritos com muito mais rapidez. No uso desses aparelhos eram usados 2 operadores, não sendo necessário que ambos fossem médios. Apenas que um deles servia para ajudar no equilíbrio do aparelho e assim diminuir a fadiga do médium. Vendo? 2 mãos, né? Em todos esses métodos, o espírito comunicante atua sobre o médium, e este, sob a influência do operador espiritual, é impelido a mover maquinalmente o braço e a mão. Esta atua sobre a cesta e a cesta sobre o papel. Sempre o quê? Com um espírito manejando, um desencarnado, manejando tudo isso, né? Usando a energia do médium para movimentar ali a cesta, seja lá o que for. A causa inteligente é o espírito, o médium o instrumento e a escrita o efeito. A escrita obtida por esses instrumentos, primária, foi chamada mais tarde de psicografia indireta. Por que indireta? Porque tinha médium, tinha a mão, tinha a prancheta, tinha um monte de coisa. A direta é aquela que a gente falou do espelho, né? Psicografia direta ou psicografia manual. É a mediunidade pela qual os espíritos influenciam a pessoa, levando-a a escrever. Os que a possuem são denominados médiuns escreventes ou psicógrafos. É isso que a gente faz aqui na casa. Dúvidas sobre isso? Vantagens. É o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo de todos os meios de comunicação. Não se pode... Você já pensou, por que será que não escreve no computador, né? Não ia facilitar bem? Pensou o tecladinho assim? Né? Ia ser ligeiro. Já pensou o espírito digitando ali? Hã? Os espíritos que faziam essa comunicação, eles estavam também muito atrasados normalmente. Não eram... tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Era mais fácil a comunicação desse espírito numa faixa vibratória mais próxima. De quem, isso é o que ele está falando, é nos restaurantes, nas mesas. Era muita brincadeira. O pessoal chegou a um ponto que nem assustava mais. O pessoal ia no restaurante para fazer esse esquema, para brincar ali. Então é óbvio que, por exemplo, quem já fazia isso com o Kardec, depois quando ele começa a fazer a pesquisa dele, já eram espíritos sérios, né, que foram os que passaram a codificação. Mas no momento da divulgação, era muito fútil ali, né? Era brincadeira, a gente perguntando isso, perguntando aquilo, o nome disso, o nome daquilo, e era por aí. Ó, não pode ser alterado e não fica na dependência da memória ou da interpretação dos participantes, porque fica escrito, né? Como no caso da mensagem oral. A análise e a crítica às mensagens se torna mais fácil, permite um estudo acurado da mensagem. Quanto ao estilo, ao conteúdo, às ideias, podendo ser comparada com outros, né? Isso que gerou todo o livro, né? Basicamente, todo o livro espírita veio de psicografia, né? Tem que vir, né? Não sei se algum livro, vocês têm conhecimento de algum livro. O Chico escrevia alguns, né? Que o Emmanuel ia falando, ele ia escrevendo, né? Ele tinha essa pegada, né? Então, olha aí, o psicógrafo, né, o médium psicógrafo e os espíritos intuindo a fala, controlando a mão ou de um jeito ou de outro. Psicografia, como ocorre? O espírito que deseja se comunicar atua sobre o médium com auxílio de seu perispírito. Com ele não tem um corpo tangível para agir de forma ostensiva. Quando deseja, acaba servindo-se do corpo do médium, como que toma emprestado os órgãos necessários à sua manifestação, fazendo-os agir como se fossem seu próprio corpo. Isso devido à emanação fluídica que verte sobre ele. Controle do psicomotor, ora controla a mão, ora controla as cordas vocais na psicofonia.
Em qualquer das formas de mediunidade e de psicografia, há entre o médium e o espírito a indispensável afinidade fluídica. Combinam-se os fluidos perispiríticos de ambos, formando uma atmosfera fluídica. Psicografia como desenvolver. A faculdade de psicografia deve ser desenvolvida pelo exercício. Quanto mais o médium psicólogo se exercita, mais aprimorada e eficiente se torna a faculdade de escrever. O princípio do médium, a princípio, o médium escreve pequenas frases, com a continuação e a perseverança surgem os textos dissertativos, as mensagens mais ou menos longas e até os livros. Aqui na casa a gente tem adotado um método que quase sempre a espiritualidade indica assim, o médium ele começa na psicografia ou frequentando a psicografia e aí ele segue depois. Por quê? Porque o ambiente, né, a energia da psicografia é uma energia muito boa, né? Então ele desenvolve esses aspectos da mediunidade, na maioria das vezes na psicografia, e depois migra para outros trabalhos. Mas isso a gente sempre faz em conjunto, né? Se formos designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Bonito, né? Silêncio interior é que é o difícil, né? Vaidade, orgulho, né? Tem que controlar muito isso, né? A gente tem que ser quieto dentro da gente para poder trabalhar com a espiritualidade cada vez mais evoluída, né? E assim fez Chico Xavier. Agora vamos assistir esse filminho, é muito bacana, muito emocionante, inclusive, que diz respeito à última mensagem do Chico. E o SBT Repórter conseguiu com exclusividade acompanhar aquela que seria a última psicografia do médium. Com dificuldade, as mãos trêmulas reproduzem o recado dos espíritos. Apesar da saúde abalada e da cegueira em um dos olhos, ele está pronto para cumprir pela última vez sua missão. Ele começa a escrever. As letras quase sem contorno preenchem o papel. Chico está tão concentrado que não percebe que a folha acaba. Parentes, amigos e dezenas de pessoas em busca de conforto ficam emocionados. Muitos choram. A mensagem está pronta. Chico retoma um pouco das forças. É comovente. Ele lê a mensagem de um filho morto para a mãe que está presente. Emocionante, né? E que ele fez milhares, né? Não sei quantas milhões de psicografias, né? De tudo que é jeito, de tudo que é forma, né? Ele era um médium de todas as mediunidades, né? E sempre do jeito que acho que único, né? A história dele, né? Acho que ele, o Divaldo,
São dois médiuns, né? Duas pessoas que são exemplos, né, para todos nós. Um de uma geração, outro de outra, que conviveram por muitos anos, né? Aprenderam muito, né? No caso de Valdo, aprendeu muito com o Chico, se relacionou muito com ele. São pessoas que a gente tem que mirar, né? Tem que estudar um pouquinho sobre eles, estudar a obra e tentar entender, né, a obra deles e seguir um pouquinho daquilo que eles deixaram. É isso, pessoal. Alguma coisa? Dúvidas? Não? Tranquilo? Então, muito obrigado, viu? Uma boa noite.